Claro que está acontecendo dentro da sua cabeça, Harry. Mas por que isso deve significar que não é real? Essa é uma citação do professor Dumbledore em Harry Potter e as Relíquias da Morte. E é com essa citação que a gente vai abrir o nosso episódio Desvendando os Mistérios da Mente Mágica, que é o episódio aqui que a gente vai trazer um pouco de psicologia em Harry Potter. E para isso aqui, eu, apresentadora do programa, Lorena, trouxe uma convidada maravilhosa aqui, que é a Juliana. Ela é professora de psicologia da Unesp aqui do Campus de Assis. Ela faz parte do doutorado, ela é uma ótima profissional também, com certeza. E eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho com a gente sobre isso, sobre psicologia, sobre Harry Potter, que você também é muito fã, né? E vamos começar um pouquinho isso, Ju, falando um pouquinho mais de você e a sua saga, né? A sua relação com a saga de Harry Potter. Então, primeiramente, claro, muito obrigada por ter vindo. Seja muito bem-vinda aqui ao Pottercast, né? E fala pra gente, Ju, qual que é o seu filme ou livro favorito da saga? Bom, Lorena, primeiramente agradecer o convite. Tá sendo muito especial pra mim poder falar sobre Harry Potter, né? Que aí eu já começo meio que respondendo a sua pergunta. Harry Potter tem um lugar muito especial, assim, no meu crescimento, assim, no sentido desse processo da adolescência, de ter sido uma história que me acompanhou ao longo dos anos e que até hoje, assim mesmo, já tendo mais de 30, ainda é um lugar especial, né, de alguma maneira. Eu tive mais acesso aos filmes do que aos livros, né, porque na época que os livros estavam saindo, eu ainda não consumia esse tipo de literatura, né, assim, eu consumia outros tipos de livros. E eu lembro que na época era muito do DVD, né? Então, tipo assim, era um acontecimento. Você conseguir aquele DVD, ou os filmes ainda estavam lançando no cinema. E eu morava numa cidade muito pequena de interior. Então, quando chegava o filme do Harry Potter lá, era um acontecimento. Todo mundo, assim, parava, lotava o quarteirão para poder assistir o filme. Então, eu lembro que eu acompanhei mais por essa coisa do filme, né? Então, eu assistia os filmes no SBT, eu ficava acompanhando pelas revistas, as entrevistas, na expectativa, e queria ver como que ia acabar. Então, foi algo que me acompanhou, assim, ao longo dos anos, né? E que até hoje, quando eu sento pra assistir, eu sinto que me leva para aquele universo, para aquela magia de novo, né? Sim. E os livros, né? Para não falar que eu nunca li, eu cheguei a ler o primeiro livro, mas por ser né? Por serem 7 livros, pela questão dos estudos com a psicologia, é muito comum que a gente às vezes não consiga se dedicar tanto à literatura, porque a gente já lê bastante, né? Sim. Então eu tenho lá a coleção e em algum momento eu pretendo ler, assim, quando eu senti que nossa, não, chegou o momento, agora eu quero ler esse universo e além do que eu assisti. Mas respondendo a sua pergunta, que eu já divaguei um pouco, o meu filme favorito é O Cálice de Fogo. Uhum. E eu acho que ele é o meu filme favorito, embora eu goste de outros também, porque eu sinto que é um momento que acontece uma certa ruptura ali na história. E eu sinto assim que é um filme que começa a trazer que aqueles personagens, eles não são mais criança, que eles estão passando ali pela transição, estão caminhando para a adolescência, estão começando a descobrir os primeiros amores, começa a se sentir inseguro, querer ser notado, e aí tem todo aquele torneio ali, né, tribruxo, todo aquele torneio ali, né, acontecendo e tal. E aí eu acho que, assim, é um universo que traz esse frescor, esse frio na barriga, né, da adolescência, das descobertas. E ao mesmo tempo tem algo que está acontecendo ali, né, de fundo, que a gente sabe que no fundo, né, todo aquele torneio, todas aquelas pessoas novas que vão aparecendo, que a gente vai conhecendo junto com os personagens fixos da história, a gente sabe que tem algo ali acontecendo maior. E no fim do filme, para mim, fica muito a sensação de que já não dá mais para ser como era antes, né? Então, a partir dali tem essa ruptura. E dá pra se perceber que tudo vai ficando mais sombrio, de repente fica tudo muito sério, de repente não se existe mais aquela ilusão de uma proteção, né? Porque o Voldemort, ele retorna. E a gente tem uma ideia desse poder dele, do quão cruel ele pode ser. Então eu acho que é um filme, acho que é uma parte da história muito de virada. A gente já não é mais criança, e, de repente, a gente precisa lidar com essas coisas aqui que estão muito reais, sabe? Então, acho que é um filme que eu gosto por isso. Ele traz essas duas nuances, assim, né? Sim, eu concordo com você. Eu acho que no Cálice de Fogo parece que quebra um pouco até esse estereótipo de, é filme de magia, algo um pouco mais infantil. Tanto que tem a morte lá dentro do filme, né? Do personagem que
Não sei se é muito legal você estar aqui, vai que alguém que tá ouvindo e não assistiu, mas então acho que quebra esse negócio de ser algo muito infantil e se torna muito mais algo realmente mais profundo, pelo menos na minha visão. Então, concordo com você, Ju. E disso, você falou que você cresceu, né, com Harry Potter, e pode ser que essa resposta tenha variado da época que você começou a acompanhar até hoje. Mas você tem alguma casa que você se identifica ou pertence, ou que você se identificava e agora talvez não tanto, conforme você foi crescendo? Eu acho que quando a gente assiste aos filmes, né, ou pra quem lê os livros, é muito comum você querer ser das casas dos personagens principais, né? Então, ai, nossa, Grifinória, acho que é a mais modinha, Grifinória, ou a Sonserina para aqueles que são mais, assim, específicos, né? Mais aquela ambição, ou que talvez são pessoas mais frias. Mas quando eu fiz o teste, quando eu era mais nova, né, no site do Pottermore, deu que era Corvinal. E eu me identifiquei muito, assim, eu fui ler, né, eu pensei, pô, seria muito interessante se essa casa também fosse mais explorada nos filmes. Não é porque, né, os protagonistas estão em outras casas. Mas eu me identifiquei muito, assim, né, porque tem a questão de serem pessoas, né, de ser uma casa que valoriza muito a inteligência, o processo de aprendizagem, são pessoas muito acadêmicas, e eu me identifico muito com isso, né, eu tenho muito essa coisa do saber, da racionalidade, de sempre estar estudando, de sempre prezar muito por isso. Então, eu me identifico. E aí, quando você me fez o convite para o podcast, eu fui, né, fazer de novo esse teste e deu Corvinal de novo. Então, eu achei muito interessante, não mudou, né? Eu falei, será que vai dar a mesma coisa? Então, acho que é a casa que eu mais me identifico, assim, né? Mas dá para pensar também essa questão da identificação. Sim, em algum outro ponto, né, da nossa conversa. Sim. E dentro desse teste também, né, que você falou do Pottermore, às vezes ele te dá um patrono também. Você chegou a ter o seu patrono, ver o seu patrono, não? Sim, quando eu tinha o acesso no Pottermore muitos anos atrás, eu fiz, mas eu não lembro qual que era. E aí eu fiz de novo agora, assim, né, tentei entrar de novo, assim, nesse universo, falei, acho que eu quero descobrir qual que é. E aí deu que é um passarinho bem pequenininho chamado martim pescador. Que ele é algo muito assim... Ele não é tão comum, pelo que eu tava vendo na lista lá, mas ele tem essa questão assim de ser espirituoso, de ser afiado, né? De valorizar alguma coisa ali também da sabedoria, né? Da precisão e tal. Então me parece estar meio conectado com essa coisa da Corvinal também, assim, né? Tipo, sim, fiz essa associação, né? Sim. E você acha que, por exemplo, dentro de Harry Potter, né, já jogando um pouquinho mais pra psicologia, você acha que trauma da perda, igual a gente falou do Cálice de Fogo, né, que existe a morte dentro do filme, você acha que o trauma da perda molda a personalidade e as escolhas dos personagens ao longo da série? Bastante. Eu diria que Harry Potter, né, é uma história que é permeada por vários traumas individuais, mas também um trauma coletivo, né, por toda essa coisa que o Voldemort ele trouxe para aquela sociedade ali e que todo mundo sabe quem ele é, todo mundo tem. E algumas pessoas foram diretamente impactadas, né, por isso. O Harry, né, ele já começa a história de vida dele com esse impacto, né, com o que o Voldemort causa ali, né, o Voldemort, eu ia falar, eu acho que é o mal, né, acho que veio esse ato falho meu aqui. E aí algo pra gente pensar, né, nesse trauma, né, da perda, é que todo trauma em algum momento, né, assim, é importante que ele seja trabalhado, é importante que ele seja acessado, que ele tenha uma via ali, né, de alguma maneira, que ele possa ter um acolhimento para ser processado. E aí acho que esses traumas das perdas, né, eles aparecem tanto por pessoas que vão morrendo ao longo da saga, de maneiras bem traumáticas, né? A gente pode olhar para a própria história do Harry, né, como eu falei agora há pouco, que ele perdeu esses pais muito cedo, né? E ele não teve acesso a essa história até o momento da vida dele, quando o Hagrid aparece lá. E ele descobre tudo o que aconteceu. E é tudo muito rápido. De repente ele descobre que ele tem uma conta bancária, de repente ele descobre que esses pais eram bruxos, que ele é bruxo e que tem toda essa tragédia por trás que só ele não sabia. E aí, só se a gente for pegar só esse exemplo do Harry Potter, mas depois eu vou pegar de outros personagens também, o Harry começa a acessar essa história, essa perda, e desde o primeiro capítulo dessa história, do primeiro livro, do primeiro filme,
nós vemos o quanto essa perda desses pais impactou, né? Porque os pais são a nossa primeira referência, né? Eles são muito importantes para o nosso desenvolvimento. E é a partir desse momento ali em Hogwarts que ele consegue também encontrar uma outra família, uma outra possibilidade também de pertencimento, né? Que de alguma maneira ajuda ele, né, a ter um lugar, a ter essas figuras parentais, né, meio que substitutos dessas figuras parentais. E a gente percebe que o Harry, ele vai ali, né, descobrindo toda essa história, a gente acompanha toda essa jornada dele, e ele consegue passar por esse trauma, né, ele consegue ali, de alguma maneira, se reconhecer nessa história, entender o que ele precisa fazer com isso. E ele conseguiu lidar a partir dessa missão, né, que foi dada para ele, porque era só ele que podia fazer. Então ele meio que se encontrou nesse jeito assim de lidar com as coisas. Mas a série, né, ela vai trazendo vários personagens que vão passando também por essas perdas de entes queridos, mas também por outras maneiras de perda, né? A gente pode pensar no próprio Voldemort, né? Que ele não teve o amor materno, que ele era deixado de lado, ele foi criado ali, né, num orfanato, num ambiente muito permeado pelo desamparo. E a gente percebe que o Voldemort, ele lidou com isso a partir desse desejo de se tornar imortal. Que é justamente assim, né? Se você quer se tornar imortal, você quer se tornar o auge máximo assim, de um poder para ninguém te afetar. Então, né, dá para ver que, do ponto da psicologia, esse foi o jeito que ele encontrou de lidar. A gente poderia até pensar, né, já dá para fazer um exemplo mais da psicologia também, dos mecanismos de defesa que nós vamos acionando, né, psiquicamente para lidar com as coisas que acontecem na nossa vida. Então, os personagens, cada um da sua maneira, vão lidando, né, com esses acontecimentos, com esses traumas. Alguns conseguem processar um pouco mais, outros negam, outros projetam, colocam em outras pessoas, né? Então, acho que a série a todo momento ela tá falando disso e da escolha desses personagens, o que eles vão fazer com tudo isso que tá acontecendo, né? Sim. E você comentou, por exemplo, que a história toda de Harry Potter, na verdade, ela é um pouquinho consistida no trauma, né? E ao mesmo tempo que o Harry, ele encontra em Hogwarts uma outra família para ele. Mas você acha que Hogwarts ele pode ser um espaço que foi de acolhimento não só para o Harry, mas como para todos os personagens dentro da história? Ou foi um espaço de perpetuação de traumas emocionais? Eu diria que ambos. Sim. Eu diria que eu acho ambos. que eu concordo com você. Porque, assim, né, é isso, traz esse acolhimento, e eu acho que Hogwarts ali simboliza esse lugar, tanto para nós que estamos assistindo, né, de poder voltar para esse lugar de magia, que é um lugar supostamente seguro, né, mas ao mesmo tempo é um lugar que tem muitos perigos, né, não sei se você já viu alguns memes, é que na época que eu assisti os filmes ainda não tinha os memes, aí hoje em dia quando eu vejo eu penso, nossa, traduz muito. Que é algum professor que fala, não, mas tá tudo seguro, e aí de repente vai lá e tem algo no banheiro. Um basilisco lá embaixo, no subterrâneo da escola. O Voldemort ali tramando o jeito de voltar. Então, tipo, não é tão seguro assim, né? Esse lugar que supostamente era pra ser. Mas vamos pensar que é como se Hogwarts, né? A gente pode fazer uma alusão como se fosse um espaço familiar, né? Que para alguns autores da psicologia, nós temos um grupo que a gente pertence, né, que nós pertencemos, que seria essa família, vamos colocar aqui Hogwarts, que é um lugar de acolhimento, que é um lugar de pertencimento, que nos dá um lugar, que nos dá um papel, né? De alguma maneira a gente sabe que nós podemos voltar sempre para aquele lugar, mas ao mesmo tempo, esse grupo familiar ele também tem a sua história, também tem os seus traumas. E ali em Hogwarts, né, assim como nós, né, no nosso psiquismo, todos os conteúdos que nós recebemos, né, dos nossos familiares, ali em Hogwarts isso está gravado naquelas paredes, literalmente. Então é um espaço que perpetua os traumas e ao mesmo tempo acolhe, né? Nós vemos que as coisas que acontecem ali naquele espaço, elas vão deixar efeitos nesses personagens ao longo da história. Tanto que quando termina a história, né, ali nas Relíquias da Morte,
nós percebemos que todo mundo passou pela experiência e não é mais para ser como era antes, né? Sim. No próprio Cálice de Fogo isso já começa a se movimentar dentro deles, né? Então, eu acho que ela é tanto pro bem quanto também para os conflitos, pode gerar sofrimento, que é o que a gente vê, por isso que eu fiz essa alusão da família, né? Que é um lugar muito bom, mas faz parte da nossa história, mas ao mesmo tempo também pode trazer um certo sofrimento, né? Em algumas configurações. Então, acho que Hogwarts apresenta isso e apresenta essa coisa também de que nós podemos, né, ao longo da nossa trajetória, encontrar pessoas e escolher essas pessoas como uma família também. Sim. Né? Então, acho que ela está a todo momento trazendo essas várias coisas. Sim. E acho que também, né, pensando tal como a família e atrás das suas origens, a história de Hogwarts ela vai sendo apresentada aos poucos para esses personagens também, tudo que aconteceu ali antes deles, né? Essa história sempre é passada. Nós temos as pessoas que fundaram as casas, essas pessoas eram assim, tal tempo era assim. Então, ao longo ali desse trajeto todo, esses personagens também vão acessando e vendo que faz sentido, vendo que aquela pessoa... Lembrei agora do Snape, né? Quando a gente descobre que, na verdade... Ele sofreu um monte, né? Ele passou pela perda ali e ele tem que ver o Harry Potter, que é um símbolo ali, representa toda essa perda, frustração amorosa que ele não pôde viver, né? Então, a gente, nossa, o Snape tem outro lado também, né? Então... Sim, e eu acho que particularmente isso que você falou sobre Hogwarts, eu acho que ele se reflete também, claro, com certeza na família, é uma alusão que eu fiz, inclusive, quando eu tava lendo. Mas eu acho que a literatura, em geral, ela é feita pra gente se ver naquilo, se reconhecer muitas vezes. E eu acho que isso reflete também muito o ambiente acadêmico. Eu vou falar um pouco de forma mais pessoal aqui. Eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio e eu vejo muito isso, que a escola em si, assim como a escola de Hogwarts, ela é muitas vezes um ambiente que ele é acolhedor e ao mesmo tempo ele não é. Eu percebo isso não só em mim, mas em muitos colegas de classe também. Que ao mesmo tempo que, eles chegam falando, nossa, eu quero ir embora, eu quero terminar a escola, não vejo a hora de me formar. Chega no último dia de aula, tá todo mundo chorando porque não quer terminar a escola. Porque por mais que tenha toda a pressão de estudar, de não sei o que, isso e aquilo, tem também o acolhimento até com os próprios professores, com os colegas. Então, acho que os dois espaços, eles se refletem muito nisso. Acho que quase todos os espaços, na verdade, têm um lado de acolhimento e um lado negativo. Sempre tem. Então, acho que Hogwarts, ele é um espaço que serve muito pra gente se refletir nisso também, né? Se enxergar dentro da história. E falando disso, da questão dos personagens, do passado, você acha que o autoconhecimento, que é uma ideia de Jung, né, uma ideia junguiana, é retratado como essencial no crescimento dos personagens? Sim, porque o Jung, né, em resumo, ele vai trazer essa ideia do autoconhecimento como um momento, né, como algo que acompanha o sujeito dele chegar no momento da vida dele, ele poder se olhar de uma outra perspectiva, né? Esse auto que ele fala é nesse sentido de olhar para si mesmo e olhar essa essência, né? Entender quem se qual que é o caminho que se está percorrendo. E o autoconhecimento, né, ele vai ser fruto da gente pensar da integração da psique, porque o Jung, né, assim como outros autores também da psicanálise, embora pensem de maneiras diferentes, né, ele vai trazer essa ideia de que nós temos, né, o consciente, isso que a gente consegue acessar, que é algo mais material, né, que nós conseguimos dar sentido para as nossas experiências, mas nós também temos uma parte nossa que é inconsciente, que ela é inacessível e que ela é tão importante quanto, né? Então, esse autoconhecimento seria, né, que em algum momento o sujeito ele possa acessar essa parte, integrar todas essas partes. Aí acho que dá para fazer uma alusão aqui, tem uma crônica do Rubem Alves que é sobre uma pensão, assim, basicamente, né, que é para trazer essa ideia mesmo de várias partes nossas, que ele fala assim que nessa pensão nós temos vários tipos de moradores, né? Cada um é de um jeito. Um é mais educado, o outro é mais caótico, o outro é mais violento, o outro é muito peculiar.
E ele fala que às vezes, né, é muito mais comum que a gente vê alguns tipos ali que nós já conhecemos mais saírem pela porta. E aí, de repente, vem um que é muito específico. E aí a gente fica, nossa, mas de onde surgiu isso? Quem que é esse morador aqui que eu nem estava me dando conta que fazia parte dessa pensão? Então ele traz isso como uma alusão, né, de que nós temos esses vários moradores dentro de nós. Sim. E que dependendo do que nós estamos passando, isso vem à tona. E aí a gente se dá conta de algo nosso que a gente nem tinha conhecimento, né? Então tudo isso está meio que ligado ao que o Jung vai pensando, né? E aí esse reconhecimento, né, esse autoconhecimento, ele está ligado ao reconhecimento dessas partes inconscientes. E dentro dessas partes inconscientes, nós temos essa ideia que o Jung traz da sombra, que é justamente essa parte mais daqueles aspectos que nós temos dificuldade de acessar nossos, né? Que normalmente a gente nega, ou que normalmente traz um sentimento de culpa, ou que de alguma maneira pode trazer um certo poder. Vamos pensar que o Voldemort, ele representa muito essa coisa da sombra. Inclusive, né, pensando nesse autoconhecimento, o Voldemort, ele não faz essa integração, porque ele não vai para as outras partes dele também, né? Inclusive, eu lembrei até aqui das Horcruxes, né? Se for pensar, ele não faz essa integração como um sujeito de todas as suas partes, pelo contrário, ele divide, né, essas partes dele em vários artefatos, justamente como se fosse esse se blindar, né? Esse não poder acessar as outras partes de si, porque para ele só tem a sombra, é o que ele conhece, é o que faz sentido para ele, né? Então, é do que ele se apropriou dele mesmo, né? Que ele vai construindo essa persona toda, né? Então, esse autoconhecimento, ele vai muito além do se conhecer de maneira superficial, né? Ele é um processo mais de integração, e quando a gente pode fazer essa integração, a gente pode reconhecer essas outras partes nossas, inclusive a sombra, é o que possibilita que a gente enfrente os traumas, que eu estava falando agora há pouco, e que a gente cresça também. E a gente vê na história que a todo momento os personagens estão sendo confrontados com isso. Então, personagens que começam muito tímidos, por exemplo, o Neville, né, muito inseguro, muito ali assim recolhido, ele vai passando por esse processo de autoconhecimento e se descobrindo, né? E a gente também vai descobrindo ele juntos com eles mesmos. Sim. Como eu falei do Snape também, né? Sim, que ele era mais certeza. ali das sombras, e a gente percebe que não, tinha um lado ali de uma pessoa que amou muito e sofreu muito por isso também, né? Então, seria essa ideia de se conhecer em todas as suas partes, né? Que é um processo que está altamente ligado com a individuação. Que o Jung vai falar que essa individuação, né, ela é esse processo de integrar essas partes todas, né, de si. E aí, esse processo de individuação, ele está relacionado ao se tornar o que se é, né? Porque o Jung, ele vai trazer que todos nós temos uma essência, e não é como se a gente nascesse assim, sem nada. A gente nasce com uma essência, só que essa essência, ela só vai ser acessada depois de um determinado tempo da nossa vida. Então, o autoconhecimento, ele faz parte desse percurso, né, da individuação, para que a gente possa conhecer essas partes e nos tornarmos quem nós somos, né? E que isso faz parte do nosso objetivo de viver mesmo, né? E na série a gente vê isso acontecendo, né? Com todos os personagens de maneiras diferentes também. E ainda se mantendo em Jung, né? Me corrija se eu estiver errada, que eu não tenho conhecimento assim tão aprofundado em psicologia em Jung, mas existem, né, os arquétipos, igual você citou, de Jung, e eu vejo muita relação até com as casas disso. A gente pode até se aprofundar um pouco nisso mais pra frente. Mas você acha que as casas iriam reforçar esses estereótipos psicológicos? Se você tá na final, você precisa necessariamente seguir esse padrão. Você acha que faria os alunos se moldarem a esse padrão, reforça esses estereótipos? Ou é uma ferramenta que ajuda eles a se conhecerem mais, essa divisão de casas? Eu acho que vai um pouco para os dois lados.
Acho que reforça os estereótipos, né? Porque quando nós vamos olhar para essas casas, tem as características muito marcantes de cada uma que a gente já sabe identificar que é daquela casa. Sim. Então, isso de alguma maneira pode reforçar, né? Por exemplo, eu estava falando do Corvinal de ser essa pessoa mais inteligente. Então, a gente já associa com uma pessoa mais racional. Enquanto a Sonserina parece que a gente já fica ali com o estereótipo de essa pessoa ela é do mal. Sim. Ela é mais fria, ela é mais ligada a cobras, outras coisas, né? É uma pessoa muito específica. Então eu acho que reforça, né, os estereótipos, mas trazendo para o Jung, né, para poder falar do outro lado depois também, ele vai entender que esses estereótipos, né, psicológicos, eles fazem parte, né, de todos nós. Assim, vamos pensar que nós temos vários estereótipos e que a depender do que está acontecendo na nossa vida, alguns vão ser acionados e outros não, né? E aí ele vai pensar, né, nesses tipos psicológicos a partir das funções que seriam, por exemplo, o pensamento, o sentimento, a intuição, a sensação, ou também de atitudes como a introversão e a extroversão. Então, né, vamos pensar que quando a gente pensa nesses personagens, a Hermione ela é mais ligada à racionalidade. Sim. O Rony, ele é mais ligado ali a um sentimento mais assim de uma introversão, por exemplo. Então, nós vemos que cada personagem, embora eles sejam bruxos, mas também são humanos nesse sentido de que eles podem expressar esses vários estereótipos, mas às vezes algum tá predominando mais, assim como nas casas também, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo que pode reforçar e já trazer um rótulo para as pessoas, eu também vejo as casas como esses lugares de pertencimento, de ter com que se identificar. E aí a gente pode pensar que nesse processo de crescer, da adolescência, é importante ter esses referenciais para se identificar, para não partir do nada. Então, eu também acho que fomenta que essas pessoas ali na história, elas queiram ter aquela característica daquela casa para se sentir pertencente. Por exemplo, uma pessoa mais insegura igual o Neville, né? De em algum momento querer ter aquela coragem, ter aquela ousadia ali, né? De se sentir pertencente àquela casa. Ou, por exemplo, o Ron Weasley, né? Que ele é todo ali daquele jeito, assim, né? Desastrado. Mas conforme vai passando o tempo, a gente vê que ele consegue encontrar essas características nele. Então, a gente podemos pensar, né? Que essas casas, elas representam estereótipos e elas estão separadas. Mas, na verdade, todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas casas dentro, né? Da gente, assim. Então, pensaria mais nesse sentido. Sim, eu acho que é uma questão que ele reforça, só que ao mesmo tempo não, porque se destaca uma, por mais que a gente seja um pouquinho de todos, né? Sim, sim. E já ligando ainda essa questão de Jung e as casas, você acha que as casas de fato se relacionam com os arquétipos? Porque questão de coragem, lealdade, sabedoria, ambição, como manifestações dos arquétipos? Sim, com certeza. Os arquétipos, eles estão relacionados a algo mais do plano coletivo, né? Assim como nós temos, né, como eu falei agora há pouco, a parte mais da consciência, a parte do inconsciente, o Jung, né, o ponto diferencial, um dos pontos diferenciais da teoria dele é justamente pensar no inconsciente coletivo. E os arquétipos, eles justamente fazem parte desse inconsciente coletivo. Quer dizer, assim, de algo da sociedade que nós estamos inseridos e que esses arquétipos, eles circulam, né, por meio dessa sociedade. Eles podem estar presentes em mitos, nas histórias que vão sendo contadas e não necessariamente que são coisas ensinadas, transmitidas. São coisas que compõem e que quando a gente percebe, você às vezes está ali já dentro daquele arquétipo. E aí uma coisa importante de colocar é que esses arquétipos, algumas pessoas têm mais, né, medida do que outras. Podem ser que algumas pessoas não vão expressar esses arquétipos. Então, eles circulam, não é como se eles fossem fixos, né? Então, nós temos o arquétipo, por exemplo, do herói, o arquétipo do velho sábio, o arquétipo que vai falar do feminino e do masculino que habita, né, todos nós.
Então, nós podemos pensar, né, que essas casas, elas vão representar esses arquétipos também, né? Então, a figura ali, né, da sabedoria, vamos pegar ali o próprio Dumbledore, que ele representa o velho sábio, aquela pessoa que vai te guiar e que em algum momento é importante ter contato com isso para sua jornada, né? Então, o Dumbledore, ele traz ele guia ali o Harry. E se nós formos trazer, por exemplo, para a Sonserina, nós vamos pensar no Snape, nós vamos pensar no Voldemort, nós temos ali, né, figuras que já vão trazer um outro tipo de arquétipo. O Voldemort, ele vai trazer aquela figura ali mais, assim, do rei, do governo, mais algo muito, assim, positivo, né? Sim. E aí a gente pode pensar que, por exemplo, algumas personagens, né, quando a gente começa a se relacionar ali amorosamente, vamos pensar no Harry com a Gina ela traz um pouco desse arquétipo ali da mãe, do feminino, do acolhimento. Sim. Então, esses personagens ali, eles são uma grande manifestação de diversos arquétipos que vão circulando, né? Então, as casas representam isso, mas nós também vemos as características dessas casas, né, que nós estávamos falando agora há pouco, nesses personagens também, né, e como eles vão se colocando e esses arquétipos vão aflorando para fazer com que aquela história toda caminhe, para onde ela tem que caminhar, né. E aí meio que socialmente acontece um pouco disso. Então, quando a gente acessa um arquétipo de uma cultura, de uma sociedade, nós temos uma visão do que está acontecendo naquela sociedade, né. Sim. E assim como você citou sobre a questão das sombras, que você citou em outro momento, e até na jornada do herói, né, do arquétipo do herói, você acha que a jornada do herói do Harry pode ser vista como um processo de individuação junguiana? Até porque tem a questão toda de enfrentar as sombras, de integrar as partes de si, de amadurecer, se conhecer. Você acha que a gente poderia ver dessa forma? Sim, com toda certeza. Porque se nós formos, né, pegar essa parte da jornada do herói clássica, né, toda vez que a gente vai fazer, não sei se você já fez, curso de escrita, ou curso de roteiro, é muito comum que todo mundo cite a jornada do herói. Sim. Pensando, né, que a jornada do herói, ela é uma narrativa meio que pronta, que a gente precisa colocar o personagem para a história dele acontecer. Então ela é uma narrativa mais clássica, mais fechadinha. Então você pode reparar em todos os filmes que você for assistir daqui pra frente. Sim. Geralmente é assim, né? Nós temos aqui um personagem e ele tá vivendo no mundo dele ali. De repente vem um chamado. E ele não consegue não seguir esse chamado. Então ele vai nessa missão, ele se lança. E aí sempre vai ter os momentos do conflito que ele vai passar com ele mesmo. Será que ele pode realizar essa missão ou não? Será que ele vai desistir? E aí a gente vê que esse personagem vai lidando, né, com esses conflitos que aparecem e ele chega na resolução. Então seria clássico nesse sentido, né? Que é você já saber que aquele personagem ele tem que chegar num lugar específico, ele recebe o chamado para chegar nesse lugar específico, mas vão acontecendo coisas pelo caminho, porque ele não pode chegar lá de maneira direta, né? Então é um pouco disso que eu acho que representa um pouco da nossa vida também, né? Com certeza. Vamos encontrando esses desafios, esses questionamentos, às vezes obstáculos internos, obstáculos externos. Então isso está muito presente de maneira bem clássica, bem evidente na história do Harry. Porque vamos pensar, né? Ele começa ali essa história vivendo ali no armário, né, de vassouras, embaixo daquela escada ali, e se achando, né, que... Não se achando, mas no sentido de que ele tá ali dentro daquele contexto familiar muito... em que ele é invisível, e curiosamente depois ele usa uma capa da invisibilidade, mas como, né, o sentido que o estar invisível adquire em Hogwarts também. Começa a ser uma coisa positiva para investigar, né? Mas na vida real não, né? Ele era invisível dentro daquela família, ele era deixado de lado, ele era atacado a todo momento e de repente o Hagrid entra pela porta e tudo muda, né? Como eu já falei em outro momento, ele descobre essa história toda. Então o Harry, ele faz perfeitamente essa jornada do herói. Vamos pensar que os outros personagens de alguma maneira também fazem, né? E aí, nesse caso,
Como o Harry, né, ele tá recebendo esse chamado, ele tá passando por todas essas coisas, entendendo, né, ele tá se questionando a todo momento, por que eu fui a pessoa que sobreviveu, porque será que eu mesmo que vou ter que lidar com o Voldemort, acho que só tem eu aqui, e os amigos vão juntos, né, ele entendendo que ele precisa desse apoio. Então, pensando no processo de individuação, como eu estava falando agora há pouco, ele é esse processo que o sujeito ele vai acessar essas partes de si também, né? Ele vai ter um conhecimento e ele vai integrar. E o Harry, ele vai fazer isso ao longo da história dele, né? Ele começa ali tendo uma ideia de quem ele seja, de repente ele está em Hogwarts, ele acessa essa história e de repente ele vai percebendo que ele e o Voldemort, eles têm esse elo que ficou ali por aquela cicatriz. E ele percebe que às vezes os dois estão misturados, que eles têm características em comum. E ele consegue enfrentar, né, o Voldemort, essa sombra, que também é uma parte dele mesmo, quando ele assume que ele tem isso e quando ele passa por uma morte simbólica, né? Ele consegue morrer e a partir dessa morte simbólica ele consegue derrotar o Voldemort. Se ele não tivesse feito isso, ele não conseguiria chegar lá, que é onde esse personagem tem que chegar, né? Sim. E aí acho que dá pra gente pensar também, né, que na nossa vida, né, a gente passa por esses processos também de ter essas mortes simbólicas, né? E como isso aparece nessas histórias, mas estão dizendo da nossa vida. Eu me lembrei de Game of Thrones, não sei se você já assistiu, mas tem um personagem lá que é o Jon Snow, e ele tá num momento muito crucial, ele é uma chave muito importante de toda aquela história. E aí tem uma frase muito clássica em um determinado momento, que falam pra ele, é uma figura de um sábio também, né, o arquétipo do sábio ali, que fala que ele precisa matar o menino para que o homem possa nascer. Então, é um pouco disso. Não necessariamente é um morrer ali, de fato morrer, mas é algo simbólico, algo de esse mergulho, entender essas partes todas que são difíceis, né? Pro Harry é muito difícil ver que ele é tão parecido. A gente vê que ele... né, pra gente também é um certo estranhamento quando a gente vai vendo as cenas ali que ele tá meio confundido, ele se sente mal se ele atacou de fato aquela pessoa, né, quando ele tava naquele sonho em formato de cobra, mas era o Voldemort, mas era ele, né, então ele consegue fazer essa integração, e os outros personagens, cada um à sua maneira também vão fazendo, né, como eu falei, o Voldemort ele não consegue integrar, ele fica preso só na sombra, ele acessou até demais, vamos colocar assim, né? E eu acho que isso faz a gente perceber que dentro do Harry, eu acho que tem diversos fatores que se conhecem da psicologia. Então, por exemplo, você falou que tem a questão de por que eu fui a pessoa que sobreviveu? E a gente entra na culpa do sobrevivente, a gente entra também... que você falou, que você tem que aceitar a sombra que você tem, que ele é parecido com Voldemort. Entra também em Freud, na questão de que aquilo que te incomoda no outro te pertence. E também você tem que aceitar isso e passar por todo esse processo. Então acho que se torna muito interessante quando você lê a obra pensando nessas coisas. Porque a gente pensa, tem muita gente que pensa psicologia de forma estereotipada. É algo que não tem a ver comigo, eu não sou louco pra fazer terapia. Sempre tem essas falas. Mas quando você vê, a psicologia está em tudo. Até uma obra que por muitas pessoas é vista como infantil. Mas tem muitas discussões bem mais profundas dentro dela, dentro da psicologia também. Eu acho que isso torna a obra muito mais profunda, muito mais interessante de se ler, de se conhecer. Porque deixa de ser algo superficial. O personagem que é órfão, que é isso e aquilo. Não, você consegue classificar e ver ele de forma muito maior. Um personagem que ele passa pela culpa do sobrevivente, ele... passa por tal e tal situação que gera isso. E eu acho que quando você entende um outro personagem, você talvez consegue se entender um pouco melhor. Porque às vezes, eu me identifico com esse personagem. Só que quando você entende ele, querendo ou não, você se entende também. E isso acontece por muitas obras. E isso é, na verdade, inclusive, um dos principais motivos pelo qual eu fiz esse episódio. Porque eu acho que se torna realmente... muito mais incrível analisar dessa forma e é uma ferramenta de autoconhecimento, assim como a ideia de Jung. Então, por exemplo,
Jung tem o que é popularmente conhecido, até por muitos adolescentes, uns tempos atrás era bem popular, a ideia do MBTI, que é as 16 personalidades da ideia de Jung. E como você acha que a gente consegue conectar isso com os personagens da série, por exemplo? Eu não sei quais são os seus personagens favoritos, mas você tem alguma análise dos seus personagens favoritos dentro do MBTI? Olha, agora você me pegou, viu? Eu não pensei tão aprofundadamente assim nesse sentido. Mas nisso que você estava falando agora, acho muito interessante, né, assim, a sua fala, no sentido de que, como autora, apesar de toda a problemática dela, né, mas não vamos colocar isso aqui nesse ponto, o quanto que ela conseguiu representar nesses personagens uma diversidade de vivências muito humanas. Sim. Então, qualquer pessoa que leia vai se identificar com algum personagem em alguma medida. Isso é o que fica mais interessante ali da história, né? Então, vamos pensar que esses personagens, eles vão crescendo. E a gente, de alguma maneira, vai crescendo ali junto com eles também. Eles vão formando essa personalidade, né? E vamos pensar que todos eles ali, de alguma maneira, é colocado para eles a questão como se fosse um roteiro, pronto, né? O Harry é aquele que vai, né, ter que enfrentar aquele que tem essa história muito trágica. A Hermione vem de uma família, né, ali de trouxas que não são bruxos. O Ron vem de uma família que é estereotipada pela questão da pobreza. Nós vemos o Draco Malfoy ali vindo de uma família extremamente fria. E a gente percebe que ele também é uma pessoa muito fragilizada, né? Então a gente pode pensar ali que nós temos personalidades de diversos conflitos, né? E assim, e o quanto que eles vão podendo se encontrar, o quanto que eles vão podendo se desprender, o quanto que eles podem, o quanto eles recebem supostos papéis, mas eles vão conseguindo subverter também, eles vão conseguindo enfrentar isso ao longo da história, né? Tem um autor, que é o René Caes, que ele fala muito, ele entende muito o sujeito como um herdeiro, né, de todos os conteúdos. Aí, os conteúdos familiares, que passam pelos conteúdos culturais e os grupos que nós pertencemos, né? Então, todos os grupos que nós vamos formando ao longo da nossa vida, vamos atribuindo papéis, né? A gente pode se sentir mais incluído, a gente pode se sentir mais excluído, e o quanto que isso vai atualizando as nossas vivências, né? E o quanto a gente pode só seguir esse roteiro, né? Por ter um lugar, ou que pode causar também, ou pode causar algum certo sofrimento, mas é um lugar. Mas, ao mesmo tempo, também que se pode construir subjetividade nesses vínculos, né? Se pode, associando isso com Jung, se pode fazer esse processo de um conhecimento e não ser passivo nesse processo, só receber o papel, né? Então, de você conseguir também escolher o que você vai fazer com essa história, onde você vai chegar, também romper com o que se é esperado das outras pessoas, né? De que você faça. E como você acha, por exemplo, que toda essa questão de como o Harry cresceu e foi criado pode afetar o público, não o público, né, mas ele em si, de forma juvenil, psicologicamente. Então, por exemplo, como você acha que você estaria se tivesse sido criado com os Dursley? Ou como você acha que isso pode ter afetado o Harry da forma que fez ele construir como pessoa, né? Como você acha que esse tipo de criação afeta ele? Acho, né, como eu estava falando agora há pouco, tem essa questão da invisibilidade dele ali. Pra mim, né, sempre foi uma coisa muito assim, que aquela família já odiava a mãe dele por quem ela era, né, e ficou com esse lugar de criar esse filho, porque não tinha quem criasse. Então, eu até tava pensando um pouco nisso, né, se o Harry tivesse só sido criado por essa família, provavelmente, né, ele teria se tornado uma outra pessoa, outro adolescente, né, provavelmente ele teria outros tipos de referências, ele não poderia chegar a ser quem ele se tornou ao longo da história, né? Sim. Mas eu acho que essa criação dele ali, ela é muito difícil, né? Acho que faz pensar, assim, nos ambientes familiares em que a gente não tem um lugar pra... Não sei se a palavra certa é prosperar, mas pra gente poder se conhecer, pra gente poder ter acesso a essa essência e ser quem se é. Parece que é muito mais de ficar
preso ali naquele ambiente, no que aquele ambiente espera da gente. E aí eu acho que isso também é uma certa metáfora, vamos pensar, que ir para Hogwarts, ir para uma escola, ir para outros ambientes, nos tiram desses núcleos familiares que nem sempre são tão fáceis. Sim. E que possibilita, né, que se conheça outras realidades, que se forme novos vínculos também, né? Então, dá para pensar que essa família ali, né, do Harry, impactou muito ele, mas também, né, ao mesmo tempo, quando ele pode sair, esses efeitos não deixam de estar ali, ele volta para essa família, mas eu sinto que, de alguma maneira, esse sair de casa faz ele perceber que ele tem valor, porque ele é a todo momento desvalorizado, né? Sim. E ali ele começa, né, em Hogwarts, ele começa a ser valorizado, ele começa a entender o papel dele e até mesmo a causar, vou usar esse termo, assim, né? Porque eu lembrei de quando ele vai lá e transforma a tia dele num balão. Sim. Né? Então, assim, o quanto que traz pra gente na nossa realidade isso que eu tava comentando, né? De que, às vezes, nós temos um ambiente familiar extremamente difícil, mas sair dele um pouquinho, se afastar, faz com que a gente possa olhar pra ele, olhar pra si mesmo também, e entender que a gente pode construir uma outra maneira de lidar com esse espaço, né? Então, sim, acho que eu penso mais assim por esse lado, né? Acho que tirando a parte da magia, é algo que é próximo da nossa realidade também, né? Pensando por esse lado. Sim, com certeza. E dentro dessa questão da identificação, né? Como a gente estava conversando antes de ser uma ferramenta de autoconhecimento, vou fazer uma pergunta aqui só pra gente finalizar com um pouquinho mais de você também. Você acha que se você fosse algum personagem da saga, qual personagem você acha que você seria? A Hermione. Acho que eu sempre me identifiquei com ela, assim, de alguma maneira. Acho que por esse lado da racionalidade, esse lado de ser muito certinho com as regras, de sempre estar com o livro, sempre estar estudando, ser a parte racional, né? De ser a cabeça ali da coisa, porque o Harry já tem todos os conflitos dele. O Rony ainda tá muito medroso, então ela vai lá e ajuda eles com essa inteligência. Mas eu acho muito legal como ela vai também descobrindo que nem tudo é só regras, né? Que nem tudo é só o racional. E eu acho assim, né? Me veio a frase meio tipo, como se ela fosse pra vida depois de um determinado momento, né? Sim. Ela consegue ter um amadurecimento no sentido que ela também vai se despertando mais pro lado emocional. Quando tudo começa a ficar muito sério ali, ela percebe que não é só a racionalidade dela que vai salvar, né? Ela percebe que tem aqueles vínculos, tem aquelas pessoas e que tem muito mais do que livro, né? Não é só o livro, são outras coisas que importam também, né? Então acho que da minha parte tem essa identificação, assim. Sim, eu concordo com você. A Hermione definitivamente é uma das personagens, assim, maravilhosas, e eu acho que eu percebo tanto a Hermione quanto o Snape, dos outros episódios que eu já gravei, com os outros convidados que eu conversei, são dois personagens muito queridos. É um padrão, assim, eu acho que todos sempre citam em algum momento, porque eles realmente são personagens muito bem construídos, né, que não tem como não falar sobre eles quando se fala de Harry Potter. Mas, professora, então, vai ficando por aqui o episódio, tá? Mas muito, muito obrigada por ter vindo, pela sua presença, pela conversa que foi maravilhosa, de um tema que eu gosto muito também, tanto Harry Potter quanto psicologia. Se tudo der certo, estarei fazendo faculdade de psicologia ano que vem. E muito obrigada, Ju, por ter vindo, de verdade. Espero que você tenha se sentido bem-vinda aqui no Pottercast. Espero que você tenha gostado de ter vindo aqui. E eu espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado desse episódio, que tenha agora um olhar para a obra um pouco mais profundo, né, com um pouco mais de psicologia, né? E que todo mundo, pra quem, assim, caso as pessoas que estiverem ouvindo só quiserem compartilhar esse episódio, também pensem nisso, né? Mas, Ju, muito obrigada, tá? Muito obrigada pra quem tá ouvindo também. Muito obrigada pela disponibilidade. E é isso. Obrigada, Ju. Imagina, novamente eu agradeço. Foi muito divertido estar aqui. Espero que vocês se divirtam também, quem tá escutando. Sim. Muito obrigada, Ju. Imagina.